O canal BOL do portal de notícias Barbacena Online tem o prazer de receber Dr. Mauro Jurno. Ele é neurologista, professor da Faculdade de Medicina de Barbacena, coordenador da residência de neurologia do Hospital Regional e também ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Dr. Mauro, seja bem-vindo aqui ao canal BOL, ao Barbacena Online. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. É um grande prazer poder falar alguma coisa sobre cefaleia, que é o assunto que a gente vai discutir hoje. Obrigado pelo convite. Doutor, então eu queria primeiro perguntar o seguinte: quais são as causas da dor de cabeça frequentemente? As dores de cabeça, antes, elas são sintomas e elas também fazem parte de um grupo de doenças. A classificação internacional das cefaleias divide as dores de cabeça em dois grandes grupos. As cefaleias secundárias, que são aquelas que são causadas por algum problema. Então, você tem um trauma, você tem dor de cabeça. Você tem uma meningite, você tem dor de cabeça. Você tem sinusite, você tem dor de cabeça. Que seriam as cefaleias secundárias. Essas cefaleias, elas normalmente estão ligadas a alguma alteração do exame clínico ou do exame neurológico. Já as cefaleias primárias, elas são aquelas dores de cabeça onde o exame neurológico é normal e a queixa principal do paciente é a dor de cabeça, além de outros sintomas. E aí nós dividimos essas dores de cabeça em 4 subgrupos, dos quais os principais são a cefaleia tipo tensional e a enxaqueca. A cefaleia tipo tensional, ela é a dor de cabeça mais comum, que todo mundo tem uma dor de cabeça dessa durante a vida. Todo mundo vai ter uma dor de cabeça tipo tensional, aquela dor mais em aperto, uma dor mais leve. Já a enxaqueca, ela é uma dor de cabeça onde a dor de cabeça especificamente faz parte de um grupo de alterações neurológicas que o paciente tem, e elas vêm acompanhado por outros sintomas, como é, fotofobia, ou seja, aversão à luz, aversão ao barulho, enjoo, vômitos. Embora ela não seja a mais comum, ela é a que mais compromete a qualidade de vida dos pacientes e que faz com que o paciente mais procure, por exemplo, o pronto-socorro. Agora, o senhor comentou agora, né, sobre essas questões de dor de cabeça mais forte, enjoo, né, e essas. O que significam, então, essas luzes piscando, depois sentir essa dor de cabeça mais forte, insuportável até, inclusive com enjoo? Então, a enxaqueca, ela é uma dor de cabeça que, primeiro, que o exame neurológico do paciente é normal. Segundo, que ela vem com alguns comemorativos. E esses sintomas que vêm junto, eles podem Uhum. ser antes ou depois da dor de cabeça. Quando eles ocorrem antes da dor de cabeça, a gente chama isso de aura da enxaqueca, que são sintomas premonitórios ou que avisam o paciente que essa dor de cabeça vai vir. Então, eles poderiam ser sintomas visuais, como você disse, luzes piscando, o paciente às vezes borra a visão, ele perde parte da visão, e aí dura isso mais ou menos, um pouco menos do que uma hora, e depois ele vai ter uma dor de cabeça forte. Ou então, às vezes, sintomas neurológicos, mas uma dormência na mão, uma dormência na boca, e dura mais ou menos uma hora, desaparece por completo, e aí vem a dor de cabeça, e aí vem a fase de dor, e na fase de dor, você tem os sintomas que acompanham a fase de dor. Então, você tem a aversão à luz, que é a fotofobia, a aversão ao som, que é a fonofobia, aversão ao cheiro. O paciente, às vezes, um determinado cheiro piora a dor de cabeça, um cheiro de perfume, um cheiro de detergente, desinfetante, e enjoo importante, vômitos muitas vezes, e isso realmente compromete muito a qualidade de vida. E aí o paciente tem que sair do ambiente onde ele está, ele não consegue trabalhar, ele tem que buscar um repouso, um lugar escuro, silencioso, para ver se a dor de cabeça dele melhora. Entendo. Bom, aí, assim, o senhor já bem colocou para nós, né, que a cefaleia é o termo técnico para dor de cabeça e a enxaqueca é um dos tipos de cefaleia, né? Sim. Mas eu queria saber o seguinte, doutor, a enxaqueca, ela tem cura?
Não, infelizmente a enxaqueca não tem cura. A enxaqueca não, ela é o que a gente tem de teoria hoje é que ela é uma doença provavelmente de origem genética, por isso que a prevalência dentro de famílias é muito grande, mas o fato dela não ter cura não quer dizer que o paciente tenha que aguentar a dor, isso é uma grande bobagem. Não quer dizer que o paciente tenha que sofrer com a dor, isso é uma grande bobagem. Também não quer dizer que o paciente vai ter que tomar remédio a vida inteira. A enxaqueca ela tem uma característica específica que ela tem períodos que ela melhora e tem períodos que ela piora. E o que a gente trata? A gente trata esse período de piora para que o paciente não cronifique a dor, para que ele não comece a ter dor de repetição. E aí é um tratamento específico, aí entra muitas vezes abuso de analgésicos, né, que o paciente vai tomar remédio demais para dor de cabeça. Então, assim, embora ela não tenha cura, ela tem controle. E ela deve, primeiro, ser bem feito o diagnóstico, e hoje nós temos drogas específicas, não só para tratar a crise, como para tratar também, evitar que a crise apareça, que a gente chama de tratamento profilático. Então, tem drogas específicas e características específicas de determinado tipo de tratamento para a gente evitar que esse paciente tenha crise constante. É exatamente o que eu ia perguntar, né, sobre o tratamento. Então, quais as opções que existem para tratamento da cefaleia e também especificamente da enxaqueca? Aí, como eu já comecei a dizer, né, então assim, a gente tem 2 grupos de dor de cabeça, de tratamento, desculpa. O tratamento profilático, ou seja, o paciente vai tomar remédio constantemente para Hum, que ele evite a dor de cabeça. hum, Aí nós temos um grupo de drogas que a gente empresta de outras, vamos dizer assim, outras determinações dessas drogas. Então, por exemplo, a gente pode usar o grupo de drogas dos antidepressivos, funcionam para enxaqueca, drogas que a gente chama de beta-bloqueadores, que também são usados para problema cardíaco, e atualmente, de um ano para cá, foram lançadas drogas específicas para dor de cabeça. O pessoal erroneamente chama de vacina, mas não é, são injeções subcutâneas que o paciente toma uma por mês, e essas drogas agem especificamente no centro de dor, impedindo que o paciente tenha crises frequentes. São drogas de lançamento recente que a gente chama de anticorpo monoclonal. São drogas específicas para enxaqueca. Então, hum. esse seria o tratamento profilático, e ele tem critérios para a gente usar o tratamento profilático, né? Baseado na quantidade de crises que o paciente tem, baseados no impacto que essa crise tem na vida do paciente e também na preferência do paciente em querer tomar o remédio para evitar suas crises. Já o tratamento sintomático, ou o tratamento da crise, você tem 3 tipos de drogas. 2 tipos de droga importante, seriam os analgésicos comuns, né, então a dipirona, paracetamol, são drogas que a gente pode usar em crises mais fracas, e aí você tem as drogas também específicas para, o tratamento da enxaqueca, que a gente chama de triptanas, né, e aí você tem um nome, vários, você tem a sumatriptana, o rizatriptana, você tem o naratriptana, que são drogas específicas para o tratamento da enxaqueca, e elas devem ser tomadas no começo da crise, assim que o paciente começa a ter a crise. Uhum. Deixar muito claro aqui, que eu acho que é uma coisa importante para a gente falar. Primeiro, não se usa derivado opioide para dor de cabeça. Esses codeína, dolantina, isso não se usa para enxaqueca, isso é proscrito para enxaqueca. Segundo, a gente deve tomar cuidado com a quantidade de remédio que a gente toma. Hoje, infelizmente, a indústria farmacêutica tem uma força grande para enfiar remédio em todo mundo, né? Quer dizer, eh, os, os, os remédios populares aí, né, que você toma, você tem até no supermercado, na caixa do supermercado, você tem analgésico ali à disposição, né? Então, assim, evitar o uso abusivo de analgésico, e por incrível que pareça, esse limite do uso abusivo ele é muito curto. A gente considera, né, a ciência considera abuso de analgésico mais do que 10 doses por mês. Então, você vê que é um limite muito pequenininho, e esse abuso de analgésico
faz com que a pessoa cronifique. A principal causa de cronificação da dor de cabeça é o abuso do analgésico. E aí o tratamento é muito complicado, o tratamento já é bem mais complexo, né? Porque aí você tem que atuar em uma série de fatores para evitar que o paciente tenha crise e evitar que o paciente abuse do analgésico, né? Na verdade, ele começa a dificultar o próprio tratamento, Sim. né, em função do É, que ele cria como reação. ele entra num Ah, ciclo vicioso, né, porque daí ele toma remédio demais, tem dor de cabeça. Só que ele tendo dor de cabeça, ele precisa do analgésico, então ele vai tomando, ele fica nesse ping-pong, e é realmente depois é um pouco mais difícil, não é impossível, mas é difícil de tratar e gera um desconforto muito grande para o paciente, né. uhum. Então, doutor, esse negócio de tomar remédio todo dia para dor de cabeça Ah, é um isso é um problema, né? absurdo. Isso é um absurdo. Então, assim, eu acho que 2 grandes mensagens que eu gostaria de deixar aqui. Primeiro, dor de cabeça não é normal. Não existe dor de cabeça normal. Uhum, Você não tem que sofrer com a dor de cabeça. A gente quando fala, dor de cabeça, você até vulgariza e você até se desqualifica muito o sintoma, mas é uma coisa que uhum. impacta muito na vida das pessoas. Para você ter ideia, a quinta causa de comprometimento da qualidade de vida de todas as doenças é a enxaqueca. É a quinta doença que mais compromete a qualidade de vida. Então, assim, você não deve acostumar com a dor, não existe dor de cabeça comum, não existe dor de cabeça normal, tem que tratar, tem que procurar um diagnóstico adequado e tem que tratar. E segundo, o uso do analgésico ele deve ser feito de maneira correta e orientada por um profissional. Não se deve ficar tomando analgésico sem necessidade, porque isso traz uma série de complicações, não só para o controle da enxaqueca, como alterações do fígado, outras alterações que podem comprometer o paciente. Uhum. Agora, a gente sabe, doutor, que a alimentação acaba refletindo nas doenças e também, claro, nas reações que o nosso corpo tem em relação a algumas doenças. Eu queria saber o seguinte, até é interessante a gente ponderar sobre isso. Existiria, por um acaso, uma dieta que viesse a evitar a enxaqueca? Infelizmente, não. Aí, uma coisa também que a gente deveria desmistificar é o seguinte: se você for entrar em qualquer site, em qualquer local de pesquisa, você vai ter uma lista aí de centenas de coisas, de alimentos que desencadeiam dor de cabeça. Os Uhum, clássicos são bebida alcoólica, embutido, enlatado, molho shoyu, chocolate. O que a gente preconiza hoje, o que a Sociedade Internacional de Cefaleia hoje preconiza é o seguinte: não existe, você não tem que fazer nenhuma dieta para enxaqueca, para evitar a crise e nem para melhorar suas crises. O que a gente preconiza é o seguinte: aquele paciente que consegue identificar um alimento ou um produto que desencadeia a crise, evite-o, uhum. certo? Você pode sair amanhã e ir numa festa, chegar lá, tomar um copo de vinho, chegar em casa com uma dor de cabeça desgraçada por causa da sua enxaqueca. Você gostou do vinho, sua mulher gostou, chegou no domingo, comprou uma garrafa de vinho, você toma o vinho, não tem dor de cabeça nenhuma. Não foi o vinho, não foi o vinho. Então, eu comi um pedaço de chocolate e tive crise. Passou uma semana, eu comi um bombom, tive outra crise. Passou o terceiro dia, outra crise. Bom, não coma bombom, não coma chocolate, porque provavelmente ele é um deflagrador das crises para você. Isso é Uhum. muito individual. Então, assim, não existe uma proibição de alimentos, não existe nenhuma lista de alimentos proibidos, a não ser que eles realmente impactem no deflagrar das suas crises de dor de cabeça. Por outro lado, também não existe nenhuma dieta protetora. Logicamente, se você tiver uma alimentação saudável, se você é uma pessoa que não abusa, né, quer dizer, não come toda noite um pacote de torresmo, de gordura, né? Mas aí, não só para dor de cabeça, para uma série de outras patologias, você vai ter comprometimento. Então, assim, Uhum. é, é, e a gente sabe, né? Por exemplo, alimento muito gorduroso de dor. Pode não ser um alimento que desencadeie toda vez, mas são alimentos que podem sim desencadear, eles estão lá na lista, né? Mas não necessariamente serem proibidos. E aí
como eu te disse, também não tem uma dieta protetora. Ah, você vai comer isso, aquilo que vai proteger a sua dor de cabeça. Isso não, isso é um mito que não, hoje a gente tem tentado desqualificar esse tipo de má informação, né? É uma questão subjetiva mesmo, cada um Uhum. com a sua Sim, forma de reação. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista conosco aqui no canal BOL e foi bastante esclarecedora a situação aqui sobre eu as que questões agradeço. envolvendo, né? Eu que agradeço poder difundir um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de informação a respeito da cefaleias e da enxaqueca especificamente, né? Uhum. A gente tem aí o site da Sociedade Brasileira de Cefaleia, onde tem um conteúdo importante para leigos. A gente tem a Sociedade Internacional de Cefaleia também, tem um conteúdo importante, com conteúdo científico e sem mitos. Eu acho que seriam pontos de acesso aí onde as pessoas podem buscar informações corretas a respeito da sua dor de cabeça. Eu que agradeço mais uma vez, obrigado pelo convite. Canal BOL, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.